Então, meninas, 1 é pouco, 2 é bom. E 3 é lacração. Olá, lacradores e lacradoras, sejam bem-vindos, gente. Estamos aqui, direto da TV Oeste, estamos com um convidado aqui sensacional, mas não vou dizer agora quem é surpresa. E também vocês vão conhecer muitas histórias legais, incríveis, de pessoas que estão na mídia lacrando e fora da mídia, hein? Então, assim, é uma surpresa, mas eu vou deixar para o final. Calma aí, segura aí. Eu estou aqui, ao meu lado, aqui, essa mulher maravilhosa, linda, Luciana Leal. Uma salva de neve para Luciana Leal. E aqui à minha frente, Michele Rocha, maravilhosa e linda lacradora. E eu aqui, não menos importante, Cris Silva Cruz. Agora, surpresinha para vocês aqui, para a gente anunciar o nosso querido e lindo convidado. Como sempre, vocês sabem que eu preciso aqui de uma galera, da minha percussão, então vai pra mim no tchutchá aí. Demora. Pra quê? Aqui, ó. Eita! O bom é que elas são cheias de coordenação. Vai ver. Você também vai. Tchutchá, tchutchá, tchutchá. Saiu de Cabo Frio pra ganhar a pista, lutando e estudando para se tornar artista. Esse cara ralou tanto, conseguiu algo maneiro, passou naquele teste e se tornou aventureiro. Bombando por aí! Isso é do Carvalho. Seu nome é Guilherme e esse cara é do Seja Bem-vindo. Que legal, que legal! Senhoras e senhores, Guilherme Carvalho. Primeira entrevista da minha vida, hein? Olha, Que prazer ter você Obrigado, aqui, Gui. obrigado. Muito prazer, muito bom. eu que E, agradeço. olha, eu já quero começar se perguntando para você, Gui Carvalho é o nome artístico. Qual é o nome completo aí do Gui? Guilherme Carvalho de Abreu. Olha isso. Guilherme, agora a gente também vai falar um pouquinho, né, sobre os nossos apoiadores aqui, que são muito Sim. importantes, nossos parceiros, Gui. Sensacionais. Eu vou falar do estúdio Carol Barcelos, que ela que cuida da nossa beleza, da nossa make, tá sempre aqui, ó, babadeiro. Olha só olha a minha, gente. Hoje eu quis inovar, né? Eu fiquei toda flop com essas cores neon, mas é isso. Andréia Ramos, estética personalizada. Amor, tô precisando de novo daquela massagem de pedras quentes. Ui! Arrasane. Papito Gourmet, que isso? Eu acabei de comer aqui um bolinho de, acho que é de costela. costela bem- desfiada. Senhor, Papito Gourmet, obrigada pelos petiscos. Desce gelo, essa daí é boa, né? Desce gelo. Esse gelo, eu falei aqui, eu botei aqui gelo gourmet, gente, porque o gelo é tão perfeito, é de frutas, olha isso, gente. Você sente o sabor da fruta, tá? Tem várias frutas, muito gostoso. O nosso fotógrafo e filmmaker do estúdio 999, o Dene. Ô, Dene, tô com saudade de você, hein, Dene? Alô, Dene. Cadê tu? Petisquim Carioca. Petisquim Carioca, gente, eles fornecem uns lanches maravilhosos. Vai lá, Delícia. segue no Instagram, chama no WhatsApp, pede aquele lanchão, aquele hamburgão que, olha, daqui, ó, delícia. Ângela Rodrigues, nossa manicure deusa. Olha aqui, ó. Estamos aqui como uma deusa. Ih, vocês estão combinando? Todo mundo bem? Amor é Copa. Mão seu casaco. Gente, chega na Eu vi nos stories, então eu já vi preparado. Viu? Você sabia de tudo. Salão Angels, o nosso querido Renan Rodrigues, que cuida dos nossos cabelos, gente. Renan, maravilhoso. E a TV Oeste, né? Que é esse espaço maravilhoso aqui, que acolhe a gente É isso. com esse equipamento, ó, perfeito, né? Equipe também maravilhosa. Um lugar que você pode gravar seus podcasts, se você quiser. É só entrar em contato com eles. Eles também aceitam, olha, anúncios, propagandas. Vocês que querem, né, negociar, os negociantes aí, as pessoas que estão com estabelecimentos, né, aqui os empresários da região da Zona Oeste do Rio de Janeiro, procura a TV Oeste. É isso. Vem que vem.
vem dar apoio, vem dar moral para o pessoal daqui também, né, gente? É isso. Eu vou até pedir desculpa, porque primeiro tem que vir os apoiadores. Eu entrei já com o nome do Gui. Gente, é emoção com esse gato aqui na minha frente. Ai, a gente perde, eu te entendo, amiga. A gente se perde Então, nesses olhos ali azuis. Muito obrigada. Então, me perdoe, porque eu só queria saber o nome completo do Gui, entendeu? Atropelei a nossa amiga aqui, Luciana. Não, que nada. A gente se ajuda. E aí, o que você está se sentindo aqui? Fale pra gente. Estou muito feliz. Obrigado pela recepção. Vocês são maravilhosas e maravilhosos, todos da produção. Fui muito bem recebida. Adorei. Vi o meu nomezinho no camarim, meu olhinho até brilhou assim. Coxinhas maravilhosas, docinhos maravilhosos. Muito obrigado, de verdade. Estou muito feliz. Fui muito bem tratado. Obrigado, de verdade. Bom, Gui. Gente, a gente também tem um momento aqui, Gui, que a gente faz os nossos convidados passar, né, um sufoco. A gente, né, tá pensando que é assim. É, só que chegar. Cinco nove. Né, coxinha. A gente tá também depois, né? Tem que se ligar. Então, nesse momento, a gente vai ter o quê, Cris? Fala aí, manda. É o momento frase lacração. Frase lacração. O que vier na sua cabeça aí, você fala pra gente. Falem bem ou mal, mas falem de mim. Foi quase um recado assim direto e reto. Foi pra alguém? É isso. Olha, gente. vamos deixar isso Se mais. for pra falar, fala muito mal, né? Porque a gente gosta de causar Claro. Então, eu não queria saber o nome do Guitor completo, não. Quem é o nome da pessoa completo? Deixa eu passar, deixa abaixo. É Guilherme Correia, né? Ah, não. Não, Carvalho. Quase fui Guilherme Pinto de Abreu, viu, gente? Olha, Caraca, passou assim, ó. passei, desviei no Pinto. Minha mãe não quis colocar. Deixou Carvalho. O Gui é apelido ou... Então, Gui, eu escolhi Gui porque acaba ficando... eu me sinto mais próximo das pessoas, né? Eu já sou uma pessoa meio que assim, já vou me sentindo próximo, mesmo Já não... vai, né? E aí já vou me incluindo nas paradas e acabei deixando o Gui. Acho que eu prefiro o Gui, aí deixei Gui Carvalho. Gui, fica mais próximo mesmo. É verdade. Maravilhoso. Eu tô aqui olhando a idade deles, gente. Essa galera, a gente tá entrevistando. Conta o pessoal, que essa pessoa que tá em casa ali assistindo, entendeu? Tá ouvindo a gente. 24 aninhos, é isso? É, 24 anos. E faço 25 daqui a um mês. Que legal. Que massa. Qual o seu signo? Aquário. Aquário. Mas de aquário mesmo? Ó, eu confesso que eu sou um pouco... Eu não entendo tanto. Tô Você é um entendendo pouco mais. capricorniano, é isso? Cara, não sei. Eu sou capricorniana, tá? Ó, mas eu me dou muito bem com aquarianos. Tá Porque vendo? a gente é meio parecido. me dizem que eu sou mais parecido com peixes. Mas você é frio? Não sou frio, não sou uma pessoa fria. Gente, quem inventou esse negócio de peixe ser frio? É verdade? Não, aquário que é frio. Aquariano. Essa que é lenda que o aquário tem o mundo dele. Mas é bem isso que você falou mesmo. Já chega assim, turmando. Aquariano? Mas esse negócio sem dente. Me parece... Sabe qual é o meu ascendente? As pessoas torcem um pouco o nariz. E Assim, Exato. Exato. Não, gente, eu não tenho nada contra ele, não. Eu tô pensando aqui. Fala, demoniário. O ascendente Ares, ele é a versão demônio. Ele é super simpático, gente. É aquele que vive no mundo dele e volta a pouco na barriga. Olha, o mais engraçado tá que a gente fala aqui de signo, crente que sabe. A gente não sabe nada, não. Embromar o Eu vou nessa, convidado. entendeu? A internet fingindo que sabe fazer as coisas. Márcia sensitiva, vem aqui, por favor. Dá uma lição pra gente. Puxa na orelha. Por favor. Gente, eu já tenho uma curiosidade aqui sobre... Eu vi a sua formação e vi que você escolheu a licenciatura em teatro. Sim. Da onde surgiu essa... Porque a gente pensa assim, artista. Vai ralar muito pra ganhar pouco. Aí você pensa, professor de artes. De teatro. Eu acho que o sofrimento é em dobro, triplo, né? Pô, eu tô aqui sentado de frente com uma amiga de faculdade, a Cris. A licenciatura em teatro me deu essa amizade. Muito feliz por estar aqui nesse projeto que também é seu, né? De todas vocês. Escolhi a licenciatura porque eu me sentia um ator muito vazio em relação a conteúdo. E até mesmo de falar sobre a profissão.
eu tenho vários amigos que têm outras formações, médico, engenheiro e tal, e essas pessoas, elas sempre buscam se inteirar cada vez mais da profissão delas. Sempre eles sabem todos os teóricos, sabem todas as histórias, sabem tudo sobre a profissão. E eu, como ator, eu achava um absurdo eu estar assumindo o papel de um professor no curso de teatro que eu dei aula, e eu não sabia. Uma aluna me fez uma pergunta, eu já não me lembro o que exatamente, mas eu acho que envolvia Stanislavski. E eu não sabia responder com precisão, com total certeza. Eu respondi ali naquelas, e aí eu falei, cara, eu preciso estudar, eu preciso saber, porque eu botei na minha cabeça que eu queria ser o tipo de ator assim. Quando eu tivesse com atores que não sacam muito, eu soubesse conversar. E quando eu tivesse, por exemplo, com a Fernanda Montenegro, que eu soubesse que eu tivesse conteúdo para eu dialogar de frente com ela. E aí foi daí que eu busquei a licenciatura. Não fala E aí eu escolhi a licenciatura, mas acabei me apaixonando mais e mais por dar aula. E fui me envolvendo com dar aula, nossos trabalhos, nossas experiências, nossa E vivência. você tem um público para dar aula, assim? Então, eu tive que parar minha carreira de professor por conta da carreira de ator que começou a ascender. Sim. E aí eu precisei me dedicar mais à minha carreira de ator e deixar um pouquinho de lado a carreira de professor. Mas é uma área em que eu sempre tá guardado aqui no meu coraçãozinho e eu sempre tento organizar um workshop, uma aulinha aqui, outra ali, com alguns amigos, assim, mas eu ainda não consigo me dedicar 100% à arte de dar aula. E dar aula de teatro, para mim, assim, é uma coisa muito linda. A gente sabe muito bem que o teatro ele tem um poder enorme de transformação e de a gente salvar muitas crianças. Eu sou nascido e criado em comunidade, então eu fui uma das crianças em que a arte me tirou de um caminho torto, que a gente sabe que existe dentro das comunidades. Então eu acredito muito, eu sou fruto de um projeto social, de um projeto social de teatro, então eu acredito muito nessas vertentes. Poxa, isso é muito bacana você falar sobre isso, porque a gente também é de um projeto, né? Acaba sendo de um projeto social que nós três somos de Lona Cultural, da Lona Cultural Gilberto Gil, né? Aqui em Relembro. Você fala muito dessa cultural. Tá vendo, Lona Cultural? Então, assim, eu acho que é muito importante, né, essa sacada de investirem, né, nessa parte cultural, desde a sua raiz, desde lá da base mesmo, né? Porque quando você é criança, você tá naquele verbo de sonhar, né? Hoje a minha filha tá fazendo Lona também. Sério? Que eu acho bacana, porque eu acho legal o projeto. Professora da Lona Cultural aqui, ó, já Sério? Sério? São frutos bacanésimos, né? Dia 11 de dezembro, tem apresentação das alunos da Lona, hein? Isso, faz a propaganda. Malu tá também, minha filha. Opa! Você começou a fazer licenciatura em arte cênica, mas você tinha começado uma outra formação, né? Conta aqui pra... Eu comecei audiovisual, porque fui influenciado por uma amiga, porque obviamente ela já fez essa faculdade, ela se apaixonou e eu super aplaudo toda a decisão dela. Só que quando eu entrei no curso, a gente tinha, né, o professor ia falando assim, a gente tem a área do áudio e do cinema. É técnica, né? Tem câmera. Aí eu falei, não quero ser câmera. Tem roteiro, aí eu não quero ser roteiro. Tem produção executiva, aí eu, Quando eu fui fazer a matéria de produção executiva, eu falei, não quero ser produção executiva. Acabou que eu não queria... Edição! Não queria não queria nada que envolvesse o por trás das câmeras. Aí uma história muito, muito curiosa é que a gente visitou o Projac. E eu nunca tinha entrado no Projac. Então foi, assim, uma experiência maravilhosa. Foi incrível aquele dia. E a gente teve a oportunidade, porque um dos nossos amigos, ele fazia a captação de áudio da novela, da novela das 6 na época. E aí, a gente entrou pra ver essa gravação. E na cena tinha a Vera Holt, tinha mais umas outras atrizes, que eu não me lembro o nome, mas me marcou muito a Vera Holt. E aí os meus amigos, aí começou a gravação, né? Os meus amigos da turma estavam atrás falando, cara, que câmera é aquela ali? É uma Sony, outra marca. Ei, corta aí! Som! Você vai só no início. Aí eu tô vendo eles falando assim, câmera tal, número tal, microfone tal, luz tal, e eu não tirava o olho da Vera Holt. Eu não tirava, eu não tinha tanta experiência com TV e com audiovisual, então eu queria ouvir o tom de voz que ela tava usando ali naquela cena.
os macetes que ela usava para poder imprimir verdade. Então, eu falei assim, eu não tirava o olho dela. Saindo do Projac, eu já tinha decidido. Eu falei assim, cara, Vou o meu mudar. curso não é esse. Eu vou mudar. É aquela sala de aula barulhenta, o pessoal gritando, pulando, falando via spoiler. É, O audiovisual eu fiz cinema, sério? né? Fiz por causa do roteiro, porque eu já sou apaixonada pela escrita, né? Aham. Mas tem uma parte também que me agradou, duas partes, a de produção, que a gente acaba produzindo mesmo, Aham. né? As nossas coisas, a gente já produz, né? Aham. E a outra coisa é a preparação de ator. Sim. Sim. Só que é uma matéria que você só vai ter Lá na frente, lá no né? final. Eu fiz essa matéria Lá no no nosso final. curso. Agora me fala pra fazer arte, né? Direção de arte. Minha negação total. Assim, nós atores, né, a gente meio que vai dominando Em várias, todas vai as se virando em áreas, várias áreas. é Né? isso aí. Mas essa área de direção de elenco e preparação, na verdade, Eu acho que é a preparação tua de ator, cara. é uma das partes que eu sou apaixonado. Eu fiz uma matéria na Sim, faculdade. Você fez agora, né? Foi com aquele professor, Com o né? professor. É. Bota o pino, professor. Foi com ele. Eu sou bom esse. Aham. E botou o pi, acho que não era muito bom, não. Era abaixo assinado. Bota um nome agora, 300 mil inscrições ali. Ah, me dei bem, sabia? Me dei bem com ele. Mas, assim, confesso que era meio difícil. Mas então, me apaixonei por essa direção de ator. Mas, assim, eu sempre tava à frente da câmera. E é uma coisa louca, porque, assim, você, e principalmente a galera... Eu vejo muito os atores que vão fazer cinema, eles só ficam na frente da câmera. E eu sempre digo pros meus alunos, cara, qual é a validade disso? Sendo que você não tá aprendendo nada de cinema, que é o que você tá se disponibilizando a fazer. E eu acho que você poderia estar muito bem incrementando cada vez mais a sua profissão de ator, porque eu acho que é isso que você precisa. E fala um pouco da sua família, composição familiar, você, seu pai. Minha família... bom, somos meu pai e minha mãe, duas pessoas muito humildes, vindas do interior do estado, lá de Cardoso Moreira, uma cidade perto de Campos de Goytacazes, assim, com raízes bem na roça, uma infância muito difícil, venceram na vida, foram para a região dos lagos, construíram casa e tal, lá. E aí tiveram 3 meninos. Minha família é composta, na sua maior parte, por homens, né? Eu só tenho 2 primas. O resto é tudo menino. Caramba. E somos 3. Leonardo, o Anderson e Guilherme. E Eles estão lá agora, né? Estão lá Aproveita agora. e dá um beijinho, manda um beijo pra família aí. Família, amo vocês. Momento família. Quais os nomes? Leonardo, o Anderson. Totalmente diferente. O do meio, o do meio. Deve ter uma história sobre isso. Agora. Pior que não tem. Foi uma viagem lá. Tua mãe falou E Guilherme, primeiro que a história do meu nome já é meio duvidosa, né? Minha mãe não sabe. Meu nome ia ser Gabriel, meu pai brigou com o Gabriel. Não quis que colocasse Gabriel. Ia ser Carlos Eduardo, um Carlos Eduardo ficou devendo meu pai. Meu pai tomou uma raiva desse nome e falou, não vai ser Carlos Eduardo. Nasci sem nome, em primeiro lugar, nasci sem nome, minha mãe não sabia que nome botar, minha madrinha entrou no quarto e falou assim, põe Guilherme, minha mãe, gostei, parecia um cachorro, né? Não tem o nome, bota aí qualquer nome. Bota Guilherme. Botou Guilherme, ficou Guilherme. Mas tem que ser, é o nome que tem que ser, né? É, Eu eu fico imaginando Carvalho. na maternidade como é que chamavam o coelho. Pega o bebê 143. Que pega o sem nome. Eu, assim, numa época perigosa, que estavam roubando bebês Meu ali, Deus. trocando bebês. Nazaré Tedesco. Nessa época aí, minha mãe me Se a contava Nazaré te pega ali, meu filho, ó, sai catando, bota aqui, ó, e vai Assim, polêmica. Será que Gui Carvalho é Gui Carvalho? Pensa nisso. Eu sou o único loiro da família, hein, gente? Polêmica dobrada. Vamos escrever nesse você qual é a maternidade pra gente estar entrando Se eu mandasse uma foto da minha família pra vocês iam ver. Meus irmãos não tem nada a ver comigo. Minha mãe tem. Gente, olha, tá bom. Eu tô me Alguém perguntando. tem que sair igual a mãe, né? Porque, não, a minha não puxou nada. Mas só se crescer a barriga. pergunta, ele tá aqui hoje. E onde tá o verdadeiro Gui Carvalho? Ih, botou uma polêmica aí, tá vendo isso aí? Pensa aí. Polêmica. Assim, Procura-se. Que tipo de criança foi o Gui Carvalho? Já dá pra perceber a gente conversando aqui. Bem tranquilo, não? Seremos. cara, olha, eu fui uma criança muito levada. Muito. De todo. Minha mãe sempre dizia: você é o filho que eu mais bati. Não bata nos seus filhos, não essa educação já passou. Gente. Mas assim, infelizmente, né? Antigamente os pais tinham esse Era péssimo costume. Minha mãe dizia pra mim: Era você é muito o filho cascudo, né? que eu mais bati, que mais apanhou.
Eu era muito levado, eu era muito brigão, eu não respeitava os mais velhos. Fui o tipo de criança pra vocês não seguirem, tá, galera? E eu fui muito levado, Não, muito agora levado. é aventureiro. Agora é aventureiro, Nossa, a gente, agora é né? exemplar, ó. Na praia, e tinha isso tudo, um lugar arborizado, natureza, e Oh. conseguia ser tão Fugia, levado. falava pra minha mãe que eu ia brincar ali, ia pra praia de bicicleta. Minha mãe nem sabia onde eu tava. Nossa, tem coisa que minha mãe nem sabe ainda, né? Que eu tô Crianças contando agora. tampam os ouvidos. Não Tampem os façam, ouvidos. não façam Guigui era isso, demais. gente. Nossa, mas depois da adolescência eu acalmei. Acalmei, fiquei um doce hoje em dia. Se É um baterem, anjinho. se baterem aqui, eu vou Olha falar. essa carinha de anjinho. Não mudou nada isso. Foi verdade, uma surra. A mãe não vai dar Alguma surra, coisa bateu com a aconteceu. cabeça. Entendeu? Aí eu Criança, aprendi. algum ponto da vida da pessoa que ela se Bateu na transforma. criança. Então por quê? Eu acho que deve ter sido da adolescência, sabia? Acho que, sei lá, já não queria me sentir mais adulto ou mais jovenzinho, entendeu? Aí essas coisas já não combinava mais. Briguei em Adolescência foi logo rua. ali, cara. Tá com 24. Chega uma idade que a gente tem que entender mesmo, né? Mas parei, tipo, hoje eu sou calmíssimo. Toda criança tem aquele momento que faz cagada na vida, né? Por exemplo, eu uma vez vendo Xuxa, botei um saco no pé e fui fazer a corrida do saco na varanda encerada. Sei com o queixo, mármore, abrir o queixo, galinha, vai costurar. Já teve algum momento assim na tua vida de fazer alguma cagada grande? Tirar meu casaco. De fazer a mãe palpitar o coração e infartar? Teve várias, não lembro de muitas, mas lembro dessa. Foi a mesma situação, que tem essa cicatriz aqui. E eu fui subir em cima, eu tava na casa de um amigo, e só tinha as crianças, só tinham as crianças lá brincando. E aí tinha um lixo e tinha um coco verde, tava assim no chão, e eu fui inventar de me equilibrar em cima do coco. E aí eu acabei caindo. Em cima do lixo. Aí fui levantar, quando eu levantei, eu olhei o meu braço e tava um corte muito grande. É porque já faz um tempo, a cicatriz diminuiu. Estava um corte muito grande, muito grande, muito grande. E eu falei assim, gente, e eles olharam rindo da minha cara, caiu e tal. Quando eu fiz, eu falei, olha, eles começaram a chorar. E eu coloquei a mão e corri. Minha mãe estava na frente dessa casa, que era uma casa de frente para outra, né? E eu falei assim, mãe, me cortei. E a minha mãe, se for mentira, você vai apanhar. Não acreditou. Aí eu falei assim, mãe, eu me cortei. Ela, para de palhaçada, você vai apanhar. Eu falei, mãe, eu me cortei. Cara, já tava cheio de sangue na minha mão. Quando eu mostrei assim pra ela, aí ela, ai meu Deus, me levou pra casa, me colocou assim na pia, lavou o meu braço, né, a ferida, e me colocou no sofá, enrolou o meu braço. Eu fiquei deitado assim no sofá e os vizinhos, porque rua assim, eu morava em rua, né? Os vizinhos, não pode acontecer nada, que eles já vão na tua casa, quer saber tudo o que tá acontecendo. Aí, gente, sem brincadeira, parecia, eu não sei, parecia que tava dando doce na minha casa e eu deitado no sofá e cada vizinho que chegava queria ver, machucado. E aí eu já tava assustado e cada vizinho que olhava fazia assim, vai levar ponto. Pra criança é horrível. Vai levar ponto. Vai levar ponto. E eu já tava apavorada, aí chama-se o vizinho, porque a gente não tinha carro, chama-se o vizinho pra levar. Aí Era assim mesmo. Aí o vizinho levando, gente, o que esse povo tem na cabeça? Eu tô com o braço cortado, chorando dentro do carro, e o cara, não se preocupa não, meu filho. Todo homem tem uma marca de nascença. Se você não tem a sua, um dia você vai ter. Eu falei, pelo amor de Deus, que é isso? Nossa, todo homem tem, que machista. E fui pro pronto-socorro, achei que tava tudo bem, né? Não, toda mulher tem também, porque eu tenho uma Então, aqui, meu filho. sim, todos nós. E aí cheguei no pronto-socorro, me colocaram lá na cama lá, pra costurar. E o médico vai ser uma picadinha de mosquito. Nunca que foi uma picadinha de mosquito. Não é. Dentro do ferimento, né? Eu sei. Anestesia, ele aplicou e tal. E a minha mãe, anestesia. minha mãe não dá o braço torcer, né? Minha mãe, aí o médico, você passa mal? Minha mãe, não. Ficou lá atrás, assim. Firme e forte. Firme e forte, lá atrás, assim, me olhando, assim, braços cruzados. Me olhando o cara costurar o meu braço. Na minha frente tava a enfermeira e o médico, né? E os dois não movem, um dando em cima do outro. E eu morrendo, assim, os braços caindo sangue e eles... Ah, enfermeira, seu apartamento tá tão sujo. Gente, era exatamente isso. Seu apartamento tá tão sujo. Aí o médico, vai lá limpar pra mim. E a minha mãe lá atrás assim, ó.
Mentira. Aí o médico, quer sair, senhora? Minha mãe, não quero sair! Vou só tomar uma água, tá? Mas eu vou voltar. Foi, tomou água, nunca mais voltou. Esturei meu braço, o médico já desenrolou com a enfermeira e me mandou pra casa. Imagina ele cabeça pensando assim, por que eles não estão costurando? O que tá acontecendo? Essa é assim, uma das histórias que foi assim, mais icônica na minha vida. Mas já teve muitas outras, já quebrei o braço, já caí do telhado. É uma criança que viveu, né? Não, Fora a história vivi. de É criança, isso. assim, quando se tornou adulto, tem mais alguma coisa engraçada? Passou por mais alguma deve ter situação, várias. assim? Quando eu me tornei adulto, cara, deve ter muita, mas eu não consigo me lembrar agora. Se eu lembrar no meio, eu conto. Não. Pensa assim, ó, no teu universo, né? Você é ator. Você, por exemplo, passou pelo teatro infantil. Tem uma! Tem uma! Eu ia contar, mas eu falei, ele vai lembrar alguma coisa. Ó, eu tava fazendo os três porquinhos, eu era o lobo mau. É, né? Aí eu era o lobo mau. Tava lá arrasando, era o meu solo no palco. Tô assim, eu falei, olha, Chapeuzinho, já tô indo. Quando eu saio, tinha uma criança assim, ó. Em cima do palco. Aí eu... Desaforo, cara. Cadê a mãe dessa criança que ela tá aqui em cima do palco? Mas ela tava tão bonitinha que eu peguei ela no colo. Aí eu brinquei com ela na cena, a gente brincou junto e tal. Gente, Aí quando eu olhei, eu brinquei. Quando eu olhei pra plateia, todos os pais estavam fazendo assim com as crianças, ó. Já era. Eu entrei em desespero, Vai porque eu ninar. falei, essa peça nunca vai acabar. é assim E a mesmo, diretora, né? a diretora, ela brigava muito comigo porque eu sempre alongava a peça. Porque eu improvisava demais, estendia o tempo da peça, tomava esporro do teatro. E aí, Você viu entrando aqui. e eu já tinha improvisado com aquela criança, então Agora. quando eu vi os pais, né, enfim, fazendo o fuzuê pra botar as outras crianças no palco, eu entrei em desespero, sabe o que eu fiz? Eu agarrei a criança que já tava no palco e fui sair de cena com ela. Cheguei na camareira e falei, Soraya, Devolve. entrega pra mãe, acha a mãe e vamos tocar essa peça. Toda criança que subir, a gente põe pra descer. Então eu vou tomar um esporro fenomenal. Essa foi uma das Você histórias expulso dessa peça. assim, dentro do teatro infantil. Eu não podia, tinha um cachê. Ele encena a mulher lá atrás na coxia. Guilherme, era 2 minutos, já tem 25. Vai, Guilherme, vai. Aí ele pega e ia subindo cada um 1 minuto a mais. E quem não levou a criança, ele não traz o filhinho até agora, o menino tá pegando bola. Aham. Mas eu achei até de boa. Eu já tomei sapatada. Sapatada. Entrei de bruxa, vum. Vum. Falei, gente, criança agressiva. É, quando a gente faz teatro, quando a Tem gente que faz tá peça preparado, nos lugares né? de rico, meu filho, as crianças aprontam. É, e as crianças falam assim, só sabe fazer isso? Porque na Disney, eu vi vindo. Você sabe fazer mais. Aí tu sobe nada, tu desce, tu canta. É só isso? É. Ué, na Disney faz isso aqui, o Plutus. Aí eu falei, tá bom, só sei fazer isso. E eu, Aí tem lugares que você apresenta, as crianças ficam como? Nossa, que Uau, encanto, né? é assim Que mesmo. maravilhoso, assim, mas é isso. Eu o já teatro fui ter eu já tive uma situação que a menina, eu falei assim, vamos tirar foto. Não. Vai tirar foto sim. Sim, vem aqui. Eu já vi assim, fiz uma bruxa personagem famosa. Aí a criança falou assim, a da Disney é muito melhor. Aí eu falei, porque você não me conhece. Uma criança... Peste! Os crianças são maravilhosos por isso, né? Que a gente acaba com as crianças, elas ficam rindo da gente. Exato. E você falou que quando contou pra sua mãe que você estava cortado aqui, ela não acreditou. Você foi essa criança aqui? Porque as crianças realmente elas criam bastante, né? Isso é muito bom. Mas ninguém acreditava em você quando você contava as histórias. Ah, então, assim, a minha mãe não acreditava muito porque eu vivia dando um susto à minha mãe. Inclusive, dou até hoje, assim. Agora eu parei um pouco, porque como a gente tá longe, aí eu acabo preocupando. Eu atentei tanto a minha mãe que ela começou a acreditar nesses sequestros aí, que ligam, sabe? E a minha mãe também é assim, da mesma vibe. Eu também fazia a mesma coisa. Você é mal de ator, né? É, Ficava é. fazendo vocês Acho que a gente não tinha lugar pra poder praticar, aí a gente acabou praticando em casa com a mãe. dando mames. E acabei... Nossa, minha mãe odeia tomar susto até hoje, né? Mas eu sempre faço... Gente, eu faço isso até hoje, sabia? Com meus amigos. Meu Deus do céu, eu faço isso mesmo, de verdade. Às vezes eu falo assim, olha, o diretor tá te chamando. Mas outra história. Eu tava no set gravando semana passada e o diretor gritou assim, Kill! Aí eu virei pro menino e falei assim, Kill? Tô chamando o Kill? Liga pro Kill. Aí o menino rápido da produção,
Quem é Kill? Quem é Kill? Você me liga pro Kill? Manda o Kill vir pro set agora. E eu morrendo de rir, e ia todo mundo rindo. E eu sacaneando o menino, coitado, ele era novo. Novo não, né? Então esse é o defeito do Gui, né? Qual o seu defeito? Talvez. Gente, olha, eu tenho muitos defeitos, né? Eu sou uma pessoa entrona, mas é porque eu sou uma pessoa muito comunicativa. E eu gosto de fazer amizade. Então, às vezes, o assunto tá rolando, é só você, mas eu já entro nesse assunto, sou muito sem noção também, isso é sem noção. Eu entro no assunto, mas não é porque eu quero saber o que eu fofoqueira, é só porque eu quero entrar no assunto pra gente conversar. Pra falar, né? E Eu dali- também sou dessas. meu pai é Caramba, assim eu também. Sou dessas, tudo Eu super sou assim, tá conversando aqui, aí a pessoa. Hein? Ah, a pessoa, não, era aqui, eu sou. Não, gente, desculpa, eu me distraí, mas eu queria saber o assunto. Cara, é uma boa tática. Hein? Oi? Maravilhoso. Bom, falou do defeito, agora também tem que falar o que você admira, né? O que você Em tem, mim? assim, Você fala Esses assim, olhos isso aí eu azuis tenho, aí da além cor. de ser olhos azuis, né? Você tem que falar assim, nossa, isso aqui eu sou Ó, eu acho. bom. Sei lá, né? É difícil falar, né? Mas eu acho que eu tenho um coração legal, assim. Eu acho que eu tenho um coração bom. Às vezes eu me arrependo de ser muito bonzinho. Porque existem pessoas que confundem a bondade da gente com, sei lá, às vezes fazem a gente de otário, entendeu? Uma Então, forma de se dar bem, né? eu sempre sou passado pra trás, sempre sou feito de idiota. E às vezes eu chego em casa pé da vida comigo, porque eu falo, cara, não era pra eu ter feito isso, mas eu não consigo, sabe? É para além de mim. Eu acho que isso é uma qualidade, mas também acho que isso é um defeito. Isso Assim. pode ser Acho que até tudo certo em ponto. Tem excesso. uma medida, né? Tudo em excesso acaba sendo um defeito. Porque as pessoas acabam se aproveitando, né? É. O Gui é conhecido realmente pelo coração dele, um coração bondoso. Que bom. Na faculdade as pessoas falam, o Gui tem um coração assim, um coração de mãe, um coração, sabe? Que abraça as pessoas. Aprendi com a minha mãe. Isso eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito boa. Sofreu demais, mas, sabe, minha mãe, por exemplo, vou contar a história da minha mãe, a gente vai ficar uma hora aqui. E é bonito quando você fala da sua mãe, ele se emociona, né? Da mãe, da família dele. Eu tenho muito orgulho da minha mãe, porque minha mãe foi uma pessoa que sofreu muito na infância. A história da minha mãe é igual a da Cinderela, igual. Minha mãe não foi criada com um pai. Não foi criada com um pai. O pai da minha mãe, uma das audiências que ela teve, ele veio bêbado pra falar com ela. E ela não se assustou e não quis ir com ele. Acabou vivendo com parentes e esses parentes não a criaram de um jeito muito legal. E só que a minha mãe, ela não crucificou ninguém. E esse pai da minha mãe, depois de 30 anos, ela soube que ele estava num asilo, sendo muito maltratado, e minha mãe falou assim, então eu acho que agora é a hora de eu cuidar dele. E trouxe ele para casa. E Nossa, meu que avô linda veio essa para cá. história. Minha mãe cuidou do meu avô até os últimos segundos da vida dele, porque meu avô morreu nos braços dela. E engasgado, gente, pesamos o clima, né? Mas assim, Não, a minha mãe tinha muito a preocupação assim de cuidar do meu avô. Então ela fez de todas as maneiras para não deixar nada acontecer com ele. E ela começou a bater a própria comida dele, porque o médico pediu, porque ele podia se engasgar, e acabou que ele se engasgou com essa própria comida. E minha mãe começou o processo de luto dela se culpando, só que aí ela acabou refletindo, falou, cara, eu acho que ele justamente ocorreu tudo dessa forma para me mostrar que por mais que eu faça de tudo, eu não consigo controlar o destino, né? E, enfim, minha mãe tem uma história porreta, viu? Nossa. E é uma pessoa sempre com um sorriso no rosto. As pessoas sempre falam. Outro problema, minha mãe também tem um coração muito grande, sabe dizer não. Aí, por eu ver a história dela, tem situações em que eu já consigo falar um não, assim, sabe? Não consigo ser tão coração bom. Mas falam não com o coração. Mas pensa como é que é ruim a gente dizer que um coração bom é um defeito. O defeito tá na sociedade que se aproveita disso. O coração bom nunca deveria ser um defeito. Nunca deveria. Tem que ser qualidade o tempo inteiro. As pessoas que não vão tentar passar a perna na pessoa que consegue ter essa inocência, essa empatia. Esse coração que tá no lugar certo, não tá no lugar errado. Exato. É verdade, Michele, faz total sentido. Verdade. Eu tenho uma curiosidade. Como você começou no teatro? Assim, o que bateu em você? Tem alguém que já trabalhava com teatro na tua família? Não. De onde surgiu? Tipo, vou fazer teatro. Então, não, sou o primeiro artista da minha família. O primeiro. Meu avô tocava assim. Esse pai da minha mãe tocava sanfona. Mas assim, ninguém nunca entrou pra área artística na minha família. Eu tenho uma cunhada que é dançarina de funk, mas ela chegou depois. Eu já tinha decidido minha vida. Mas eu assisti o filme High School Musical. Ai, meu Deus.
Eu sou... Você canta também? Um pouquinho, eu acho. Opa, vamos aproveitar, Tem hein? vídeo dele cantando pra mãe dele, parte 1 e parte 2, fica aguento logo no Instagram. Vou ver, vou Coisa ver. mais linda. E aí eu assistia muito esse filme, mas eu sempre fui muito encantado. Por tudo, por arte. Eu sou de uma família em que a gente tem a tradição da Folia de Reis. Eu já desenvolvi várias pesquisas sobre. Então, essa veia artística sempre teve na nossa família, né? Meus avós recebiam a Folia de Reis, meus pais começaram a receber. Mas, sei lá, daí eu fui entrando pro meio artístico, assisti High School Musical 1, fiquei assim, alucinado. Chorei muito pra ter esse DVD. Minha mãe não quis deixar eu comprar, minha avó me deu R$10. Aí eu fui lá e comprei o DVD do High School Musical 1, assisti em looping e fui me apaixonando. E aí furou o DVD, chorou, mamãe bateu, Sim. não. Não bateu não. Mas aí fui me apaixonando, e as pessoas sempre falando, cara, coloca ele no teatro, leva ele pra fazer comercial, faz isso, faz aquilo. Minha mãe nunca quis. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha, eu era criança, até os 10 anos. Lá em Cabo Frio. Lá em Cabo Frio, eu sou de Cabo Frio. Era isso que eu ia Eu sou perguntar. nascido em Cabo Frio e Adoro. criado em São Pedro da Aldeia. Caramba, Que São era- Pedro também ali pertinho do Sim, lado. mas assim, era uma cidade meio que âncora. Não sei se âncora, mas isso. uma cidade dormitório de Cabo Frio na época. É. Hoje em dia, não. As cidades se desenvolveram. São Sim, Pedro pra tá bem caramba. consolidada. Cabo Frio Lembro também. muito do meu carnaval em São Pedro. Então, maravilhoso. Com a galera. Pedro. Nunca foi? Nem Cabo Frio. Mentira. Nunca fui a Cabo Frio. Então a Cabo gente Frio é vai, vamos maravilhoso. Partiu. Olha o que tá Deve convidando falar a que a água é gente. muito Bora. gelada. Eu não. Isso é eu não mito, concordo. mito. Não acho. Não, é geladinha, mas porque você sou era cria, tia, sou mas, cria. mas assim, a da Barra também é praticamente igual, né? parecida. É. Faz o convite pra gente, Gui. Ó, estão todas convidadas pra ir a Cabo Frio Cabo comigo. Frio. A gente tira Real do Cabo, Búzios, passear de Adoro! barco. Você Praia das Conchas. Sim, Eu tô por dentro, vou direto pra lá. Eu tenho amigos lá, Aham. bem na Praia do Forte mesmo. Ah, bem sério? interessante. Amo a Praia do Forte, adoro a Praia do Forte. Eu fiz teatro ali na frente. Filha do japonês, essas coisinhas. Ah, sim, meu curso de teatro ele foi de frente pro mar. a vida Ai, que inteira. delícia, Olha, De gente. frente pro mar. Ai, você falando que era o quê? Era de comunidade? Nada. Não, Tava em frente é. pra praia, É maravilhosa. porque o teatro ficava em frente à praia, mas as pessoas que iam eram pessoas de comunidade, né? Ah, tá. E aí eu nunca faltei, a gente nunca faltou pra ir pra praia. Olha, todos jovens, né? A gente sempre ia depois do ensaio, mas É a porque gente teatro é uma nunca... descoberta, né? É. Isso aí, mágico. Cada aula não é uma aula. Eu não Sim. encarava ir pro teatro Nossa, como uma também não. aula. Eu encarava como, sei lá, E era um compromisso inadiável, né, gente? fazendo o que a gente gosta, né? Então você vai com prazer, você vai para aquela descoberta, Sim, descobrir, sim, né? sim. Cada E aula com o uma tempo os descoberta. pais não ficam irritados, não. Porque minha mãe fala assim, lá vai ela pro inferno do teatro. A minha Tem que sair direto. todo dia. Sim. Não vai entrar pra plim Fica com não. ciúme. Fora o castigo, né? Olha, se você não fizer isso, você não vai pro teatro. É. Era sempre o teatro. Aham. que podia ir. Aí eu fiquei livre desses castigos, porque assim, os meus pais, eles criaram a gente muito independente. Então a gente foi criado assim, eu vou fazer e vou bater e bato meu pé e é isso aí. E eu não tô nem aí com o que vocês vão achar. Então, e eles também não interferiam muito, mas minha mãe ficava falando, cara, você não vai cansar dessa brincadeira, não? Ai, você Vai perde. estudar, não? Eu acho muito Não bom. vai estudar, é ótimo. Não vai, você não cansa essa brincadeira, não? Brincadeira que hoje eu ganho mais que todo mundo, né? É isso. Opa! É isso. E você falou sobre a sua família receber a Folia de Reis. Eu vi que seus olhos ficaram assim marejados. Foi até teu artigo da Foi, faculdade, foi, né? foi. Conta um pouquinho pra gente sobre essa passagem da Folia de Reis na sua família. Então, a Folia de Reis começa com os meus avós paternos. Não tive avó materna porque faleceu assim que a minha mãe nasceu. Aí eu convivi mais com a família do meu pai. E aí eles recebiam a Folia de Reis, que é uma tradição muito comum no nosso país, que muitas pessoas desconhecem, que é ali uma festividade do período ali de reis e tal. Principalmente mais quem é ligado à Igreja Católica, eles têm esse costume está muito mais presente. Como minha avó era católica, minha mãe é católica até hoje. Sim. É um festejo que chega na sua casa e meus avós recebiam muito. Com o tempo, meus avós não conseguiam mais receber por conta da idade. Os meus pais começaram a convidar. A gente recebeu uma vez só. Mas os nossos vizinhos no arredor do bairro e tal, eles recebiam muito. Sempre tinha Folia de Reis.
como eu sou de uma cidade muito pequena, que foi ter shopping, sei lá, em 2010, eu acho, não me lembro. Então essa era a única festividade que a gente tinha. Então isso foi aproximando a gente cada vez mais a essa manifestação cultural. Isso foi ficando muito vivo na minha infância. Isso me aproximou muito do carnaval. Quando eu tô perto da bateria, assim, eu sinto uma coisa muito familiar, porque também tem o surdo, também tem alguns instrumentos que tá ali. Eu fico muito... Parece que eu não sei eu não sei descrever, mas é uma coisa que me deixa muito... Sei lá, muito emocionado, muito animado. E é toda uma produção, né? Tem a roupa, tem Sim, tudo, sim. tem ensinação, Tem é tudo. tudo Como lindo. as tradições vão morrendo, né? A gente Sim. escuta assim uma pessoa jovem falando de uma tradição. E é muito bonito. E ela reúne diversas áreas, né? Diversos campos das artes, né? A gente tem música, a gente tem um pouco da teatralidade, a gente tem canto, a gente tem um pouco da tem um pouco não, a gente tem muito da religiosidade dentro dessa manifestação cultural. Foi o meu tema de artigo, né, do TCC. Eu quis trazer esse reavivamento dessa manifestação cultural que está se perdendo. As novas gerações não conhecem mais. E é muito comum, inclusive aqui no Rio de Janeiro, a gente tem vários lugares que tem folias de reis. Pesquisem sobre folias de reis, galera. Pesquisem. Você estava falando sobre um pouquinho dessa questão de você começar. Era uma ONG que você fazia o teatro? Não era uma ONG. Era um curso de teatro da prefeitura de Cabo Frio, porque a prefeitura de São Pedro não tinha muitos recursos na época. Posso estar falando alguma besteira, mas na minha época eu não ouvia falar de nenhum curso em São Pedro da Aldeia. Vamos colocar um cursinho aí, gente. Eu acho que hoje em dia já deve ter. Eu tô meio out de lá, das coisas que estão acontecendo lá. Mas tinha esse curso no Teatro Municipal de Cabo Frio. Era um curso público, um projeto da prefeitura, que era ministrado pelo Gidu Saldanha e o Ítalo Luiz Moreira. Os primeiros professores de teatro, um beijo pra vocês. Vocês me formaram, assim como a turma, embasaram. E aí, um belo dia, eu fui estudar numa escola que ficava próxima ao teatro. E eu falei, cara, vou lá ver se tem curso. Entrei assim no teatro e falei assim, gente, quero um curso. Tem curso de teatro aí? Tem, mas só tem à noite. Tá tendo uma reunião pra ter uma turma à tarde. Então, se tiver a turma à tarde, já bota o meu nome aí. Já botou meu nome. Aí me ligaram, vai ter a turma à tarde. Aí eu falei pra minha mãe, vai e faz a matrícula. Só falei isso. Ela foi e fez a matrícula, porque eu tinha 15 anos. E desde então, eu fui um dos primeiros alunos da turma da tarde. Fiquei 4 anos nesse curso. Acredito que fizemos história com esse curso, porque foi um curso que movimentou a cultura de Cabo Frio assim, num nível muito grande. A gente trouxe o teatro de volta à atividade da cidade. Isso. A gente levou... Eu assim, né? Eu vejo que eu levava muita gente pro teatro. Muita gente mesmo. E pessoas de comunidade. Pessoas que precisam da arte. Eu fico pensando, quando eu saí, todas essas pessoas pararam de ir. Então eu fico um pouco com peso na consciência, porque eu fico assim, nossa... Não tenho o que fazer porque eu vim buscar outros horizontes, mas, cara, quantas pessoas estão ficando sem teatro? E o teatro fechou, passou por uma crise a cultura de Cabo Frio, mas no período que a gente estava lá, esse curso ele trouxe muitos jovens. Eram 4 alunos no início, e quando eu saí a turma tinha 80 e pouco. Não bate uma vontade de voltar lá e devolver tudo? Bate, eu tenho muita vontade de voltar assim, né? Eu não tenho vontade de morar de volta lá, porque minha carreira está se estruturando aqui e se encaminhando para outros lugares. Então, voltar seria um retrocesso na minha carreira. Mas, como professor, eu tenho vontade de voltar, ir com um projeto social, retomar esse projeto que já existia. Então, eu tenho essa vontade de levar de novo lá, isso. Né? De montar um curso de teatro na região também, porque eu acho que precisa. Mas você já é um legado, né, de lá. Será? De Cabo Frio, já é. Sei que eu sou. Com certeza. Inspirando você, com certeza. Será? Todas as crianças do momento falando. O Guilherme saiu daqui, hoje ele é o aventureiro branco, tá bombando lá no Rio. Vamos movimentar aqui o teatro. Falou criança, eu tô lembrando de brincadeira. Tem alguma coisa aí? Brincadeira? Brincadeira de criança. Como é bom. Como é bom. Então, isso é uma brincadeira aqui bem simplesinha. Pra você que é ator, tá habituado já. É bem tranquilo. A gente vai te fazer uma pergunta. Você vai responder dentro de um gênero teatral que a gente vai estar pedindo. Entendi. Bem tranquilo, tá? Mas pra te ajudar, a gente já faz essa pergunta. Vocês querem começar? Você pode começar. Eu tô sempre pondo pra mim. Então vai ser pra mim. Prefere a lua me empurra. E a gente Uma foi empurrando. Sem problema não. É basicamente, vou te dar um gênero, você vai responder dentro desse gênero. E a gente vai brincar com o gênero de tragédia. Tá ok? Eu adoro. E vamos à pergunta. Enquanto isso eu vou comer. Guilherme,
Fala um sonho que você já realizou. Ou outro que ainda quer realizar. Eu não lembro. O sonho que eu realizei foi comprar um carro. Andei muito BRT nessa vida. Um carro. Realizei o sonho. Ai, a vida de bilhete único. E o empurra-empurra. E o suador, 7 horas da manhã. A gente te entende. E o outro que eu quero realizar é comprar uma casa pra poder parar de pagar aluguel. Meu Deus! Você paga Chora todo final do mês. isso, garoto. Triste. Vou aproveitar esse drama aí todo aí. E, assim, estilo teatro musical. Qual a sua maior fraqueza, Guilherme? Peraí, você tem que entrar também. É, Pergunta dentro do teatro musical, amor. Agora mudou o gênero, teatro musical agora. Agora não. Então teatro musical Ô, canta, hein? Guilherme! Quero saber qual é a sua maior fraqueza. Faz o glu-glu-glu. Era abertura de voz, isso aí? Eu não lembro. Nossa, Me Maravilhoso. ferrei, pedi o gênero, meu Deus. Minha maior fraqueza dentro do teatro musical, é isso? Maravilhoso, gente. Eu acho que é o canto e a dança também. Acredito que eu preciso estudar um pouco mais. Uau! Maravilhoso. Não, sério, eu acho que eu preciso estudar um pouco mais mesmo. Canto e dança são coisas que eu aprendi assim mais com a vida, entendeu? Vai, canta, vai, dança, vai. Mas eu vai. vi um videozinho ali que você. Eu falei, Eu acho que eu tenho uma facilidade pra essas coisas, mas acredito que eu preciso estudar muito mais. Mas você se joga, o bom é isso. É. Acontece assim. Eu gosto, Vamos eu aplicar um gosto. jogo aqui, o Guilherme se joga. Eu gosto. Bom, a primeira pessoa a chegar, Guilherme. Entendeu? Isso É. é muito bom, isso é muito bom. Agora, que pergunta aí pra ele? E qual é o aí? gênero? Que eu esqueci já. não, agora pulou. Agora Pulou porque a Luciana tá querendo correr da brincadeira. Papito, gente. Botou logo um papito ali pra dentro. Pulinho de costela do papito. Uma delícia. Não desisti. Eu tenho uma dúvida. Geralmente a gente fala muito sobre preconceito racial, entre outras coisas. Sim. Você é o biotipo da tal estética que todo mundo prega por aí. Sim. Um menino branco, olhinhos azuis, lourinho, fofinho, bonitinho, traços finos. Já sofreu algum tipo de preconceito relacionado à sua aparência? Ah, não, né? Porque, assim, a gente vive numa sociedade machista, homofóbica, opressora, racista. Então, eu sou uma pessoa privilegiada. Apesar de ser um menino de comunidade, um menino pobre, que veio com origens muito humildes, eu tenho total consciência. Eu tenho muitos amigos pretos e eu nunca fui parado numa blitz. Eu nunca fui revistado por um policial. Mas todos os meus amigos já. Eu já vi criança, os meus amigos, receberem um fuzil na cabeça e mão pro alto. E eu nunca aconteceu isso comigo. Hoje em dia eu não sou parado numa blitz. Já fui parado da lei seca, né? Várias vezes. Sim. Acredito que seja por rotina mesmo dos policiais e tal, blá blá blá. Mas eu não sou parado numa blitz. Eu não tenho essa preocupação. E eu tenho amigos que precisam ter essa preocupação. Então eu acho isso muito grave num país onde nós vivemos. Eu tenho um exemplo, gente, de amizade. Eu tenho um amigo, que esse amigo, a gente cresceu junto, a gente viveu a mesma realidade, mas ele foi uma vítima da sociedade. E as pessoas não acreditam muito nisso, de vítima da sociedade. Né? Elas acham que isso é mimimi. E não, ele foi sim uma vítima. Ele foi uma pessoa em que ele não teve as mesmas oportunidades que um menino branco, dos olhos verde, loiro, teve. Ele não teve. E ele, infelizmente, ele não tinha um destaque. Eu sempre fui o garoto elogiado na padaria. Cara, que olho lindo. E ele do meu lado, ninguém falava nada dele. Só que ele encontrou destaque, sabe aonde? No tráfico. Porque ele tinha mais coragem para pegar uma arma mais pesada. Ele tinha mais coragem para poder, sei lá, para cumprir missões lá deles. E foi ali que ele se encontrou. E eu enxergo isso como uma vítima
do racismo estrutural, do racismo direto, do racismo velado, e de todo um contexto que a gente sabe problemático que vive o nosso país hoje. Sim, Mas assim, sim. preconceito, não sofri, assim, pela minha aparência, nunca sofri. É incrível, né? Um rapaz novo desse tem a consciência de raça, porque tem mães que ensinam os filhos em casa, não usa guarda-chuva, não usa boné, não usa capuz, porque as pessoas não acreditam nisso, mas Sim. tem toda uma cartilha. Sim. Uma mãe preta com um filho preto ali, leva o documento. Então, você falando que nunca foi parado numa blitz, sabe? A gente consegue entender a real situação, e você é um garoto novo, né? Como privilegiado, um garoto com os olhos lindos desse, louro, e como você falou, sai com um rapaz que é negro, e as pessoas não conseguem enxergar, beleza? E nós somos negros, Lindos mas e lindos. maravilhosos, entendeu? É isso que as Nossa. pessoas precisam entender. Sim. Já passou da hora. Já passou da hora. das pessoas entenderem. Poderosa. Sensacional. Aí, Cris. Linda. Linda, musa dos nossos corações. Você tem algum sonho aí que você já realizou, ou algum outro que você ainda quer realizar? Ah, que eu já realizei? Ah, cara, tipo assim, quando a gente vive nossos sonhos, a gente dá uma desvalorizada. Eu tenho isso em mente. Porque assim, Do que no que conquistou, você tá dizendo? por exemplo, hoje, cara, eu cheguei, eu falei pra vocês, né? Eu acabei de sair da gravação de um filme. Acabei de sair de um set de filmagem, sabe? Eu vivo isso. Eu fui pra um show esse final de semana e eu não pude sair do show, porque tinha muita gente querendo tirar foto comigo. E eu sempre almejei isso, e quando você vive, você não dá tanto valor, eu não sei por quê. No sentido de, antes era uma coisa tão impossível pra mim, eu sonhava tanto, e hoje tá acessível pra mim, mas é que às vezes a gente deixa o cansaço, a labuta, a rotina do dia a dia ali, falar mais alto, e Tirar aquele brilhozinho, né? você não, na real, não é nem desvalorizando o que eu faço. É mais não sendo tão grato, por exemplo, tão agradecido, sabe? Você vai, às vezes você tá encarando como um trabalho, vou trabalhar, não sei o que, vou lá, na correria, né? É lugar comum, né? É um lugar comum, mas eu realizo um sonho todos os dias. Todos Tô os gravando um dias. filme, meu Deus, quantos atores a gente vê querendo estar ali, querendo Sim, fazer o que eu sim. faço, ocupar esse lugar, né? Então valorizo muito, tem os problemas, não vou descartar os problemas, porque eles existem e eles são gravíssimos. Sim. Dentro de toda essa realidade, mas assim, é um sonho que eu realizo. E eu tenho vontade de crescer mais na carreira, esse é um grande sonho, eu tenho muita vontade de ser muito grande, assim, como profissional. Não quero ser uma pessoa soberba, justamente, eu sou uma pessoa que eu tenho uma essência humilde, então eu quero manter isso até o final. Eu quero ser um exemplo para as pessoas que já me conhecem, para as crianças, e um exemplo também de humildade. Eu acho que eu já vivenciei muitas situações em que eu achei tão desnecessárias, e eu quero ser o exemplo de que isso não precisa acontecer. Você não precisa. Eu quero ser uma pessoa. Eu quero ser uma pessoa respeitada pelo meu talento, sabe? Eu não quero ser uma pessoa respeitada porque eu sou, sei lá quem, ou enfim, não sei. Eu quero ser respeitado pelo meu talento, pelo meu trabalho. Tipo, as pessoas, cara, chegou esse ator e ele é muito bom. Então a gente respeita ele porque realmente ele merece, o trabalho dele é incrível. Esse é o meu sonho. Mas um dia, não sei. Vamos ver se eu chego lá, né? Respondeu lindamente. Brilhantemente. E não é clichê, não, gente. Não é um texto armado, não. Isso é verdade. Eu falo no off, falo no ao vivo. Saiu do coração. A Cris é a minha amiga e ela escuta isso direto. Gente, olha que orgulho é esse. Esse menino é um orgulho. Tem alguma coisa que ninguém sabe do Gui, assim, você gostaria que alguém soubesse, assim, conte pra gente agora? Ninguém sabe do Gui. Alguma coisa, assim, uma Conta pra curiosidade. Uma curiosidade. Segredo, adoramos Um segredos. segredo. Uma coisa que você goste, que assim, a pessoa vai... Nossa, ele gosta disso, não sabia. Tem uma curiosidade. Eu odeio chocolate. Não deixa chocolate. Ai, gente. Fiquei até meio Você não é desse mundo aqui, não. Você não é desse mundo, já aviso logo. É. Quem não gosta de chocolate, gente? Pelo amor de Deus, aqui tem coisa Você se trata com algum remédio? Gente, é sério, eu Como não assim? consigo. Não consigo comer, não consigo engolir, não consigo. Não consegue. O que você sente quando bota chocolate na boca? Vômito. Não consigo engolir. Gente, quem der chocolate pra ele, por favor, Não, passa e pra a nossa mim. maquiadora oficial, gente, Carol Barcelos. A Carol deixou também no não gosta de camarim- chocolate, ela falou. Não, ela deixou no camarim Né, Carol? um chocolatezinho pra ele de presente. Aí eu falei assim, ele não gosta de chocolate, ela tem de limão. Aí eu passei, amigo, tem um chocolate aqui que a nossa deixou, mas tem limão e limão. Ai, que fofa, meu Deus, agradeço a Carol. Eu já não sei o agradeci quê. a Carol, né, Carol? Obrigado. Ela também não gosta de chocolate. Tudo bem. Olha, eu Carol, já você vi toma o isso mesmo no- remédio que ele?
Eu já aviso logo, gente. Quem quiser fazer os recebidos, né? Dar os recebidos do Gui na casa dele, de chocolate, aceita. Amigo. Não, eu Aceita aceito que eu passo tudo. lá e Eu puxei esse assunto porque eu queria saber dele sobre uma pessoa que ele gosta muito, que ele é muito fã. Eu falei, ó, alguma coisa que ninguém sabe sobre o Gui, se ele fosse falar de uma pessoa que ele gosta Ah, eu esqueci disso. muito. Mas o chocolate também é muito interessante, porque Verdade. a pessoa não gostar de chocolate, entendeu? Eu pensei que você fosse falar daquela pessoa que você gosta Eu muito. posso falar? Posso falar? Claro! Então, eu sou muito fã. Não só de uma, de duas. Sou muito fã da Dercy Gonçalves. Olha aí, gente. Sou assim, sou... Ícone. É por isso que você fala palavrão. Mas sou muito fã da Dercy Fala Gonçalves. Sou muito fã da mulher que ela foi, de tudo que ela representa pro teatro. De tudo da história dela por completo. Já interpretei a Dercy Gonçalves no festival de sketch. Não dá. Tem no YouTube. Tem no YouTube. Tem? Vou anotar. Ó, tem no YouTube. Dercy Gonçalves ainda não morreu. Eu que faço. Então, era até sobre ela que a gente tinha feito a fotografia. É sério? Depois a gente passa a fotografia. Não teve probleminha, ó. A gente passa. Tem um problema na técnica. Na faculdade, assim, tem seminário. Guilherme, meu tema é descer. Né? Tava lá o livro dela, né? E arrebenta. Incrível. Ele trazia novidades, assim, que as pessoas falam assim, sério? Essa é descida? Tem pessoas que não tinham interesse de conhecer. Só pelo palavrão. Aí as pessoas... Mas ela é muito mais As pessoas Sim. foram assistir. Tem acho que é um documentário dela. Sobre ela. A Plim Plim passou. Eu acho que as pessoas foram assistir porque o Guilherme fez. É importante a gente passar nossas pessoas, o que é nosso, né? Do Brasil. Sim. Então as pessoas, nossa, tem isso tudo, então vou assistir. Aí passaram a assistir e passaram a gostar. A Porque Dercy não foi tinha. uma mulher que ela era muito irreverente, inclusive, durante a ditadura militar, que a gente não encontrava, né? A gente via a irreverência dos artistas, enfrentamento ali. esse enfrentamento, mas de forma mais velada. Não, ela foi muito direta, de tete a tete. Obviamente, né? Eu não domino toda a história da Dercy, assim, durante a ditadura. Eu sei de um trecho que eu vi na minissérie e também do livro, em que ela teve esse embate com um dos oficiais durante o seu espetáculo. Na minissérie aparece. Parte dos ela falando. artistas teve, né? Aham, Embate, sim. Alguns sumiram. outros Podia não foram teve torturados. ditadura, né? Ela Foi apresentar o assistir. espetáculo com uma Com um pessoa oficial, ali, com um texto na mão. Isso pode. Caraca. Mentira, gente. Ó, uma coisa que falam muito é que ela, eu já ouvi de pessoas nada a ver, sem noção, que ela era muito vulgar porque falava palavrão. É o contrário, a mulher era tão ícone que ela desvulgarizava o palavrão. O palavrão tomava um outro sentido na boca. Olha, mas sabe uma frase dela que me instiga muito e que eu uso? Eu gosto de usar essa Ponto, uma frase. vírgula. Sabe o que ela dizia? Ela dizia essa frase, mas uma outra muito boa, que ela falava assim: pra mim, palavrão não é o que eu falo, não é o que sai da minha boca. Palavrão, pra mim, é a corrupção, Sim. o racismo, Exato. Sim. a pobreza não, desculpa, a fome, a miséria, o descaso que é feito com a saúde. Isso, pra mim, é um palavrão enorme. Agora o que sai da nossa boca, isso pra mim não tem tanto valor. Essa era uma frase que ela falava e sim, eu concordo muito, porque a gente gosta muito de julgar, né? Então o que sai da sua boca é mais fácil julgar e tem tanta coisa ruim acontecendo, acho que a gente se preocupasse mais, né? Acho que é. Você falou que tinha 2 pessoas, eu me enganei. O Paulo Gustavo. Você chegou a dar uma imitadinha aí na saudoso. mão, imitando a sua mãe. Eu falei assim, né? caraca, me remeteu muito a ele. Eu imito o Paulo Gustavo, Ele sabia? tinha o Absente, né? Que você também Eu fazia. Fiz algumas que você personagens imitava. inspiradas nele. Fiz uma peça que eu copiei ele mesmo. O Paulo Gustavo era muito... Isso, coisa boa, tem coisa boa. mesmo. assim. eu também acho. E fiz. Eu gosto muito dele até hoje. O trabalho dele me fascina demais. Dele, a mãe dele. Tô muito apaixonado, viu? Espero que os filhos deles estejam me assistindo. Nossa, se eu souber que os filhos deles me assistem, acho que eu vou chorar uma semana direto, né? Porque que legal. Então, vamos aproveitar falar sobre esse seu trabalho, assim, um pouquinho. E Vamos. aí, como é que foi? Como é que surgiu? Surgiu o convite? Como é que foi? Então, a minha entrada lá no canal, pra quem não sabe, eu trabalho com o Lucas Neto, Isso aí. o maior YouTube pra criança do Brasil. E surgiu muito inesperadamente, né? Assim, a gente tem uma amiga de faculdade, Karina, te amo, um beijo. Ela publicou no nosso grupo de faculdade que estavam precisando de atores com as minhas características físicas. E daí eu olhei assim, eu falei assim, Vamos tentar.
vou mandar. E nesse dia, um amigo meu tinha dito assim, Guilherme, eu tô fazendo um teste com uma menina aqui pra malhação. Eu já conversei sobre você, manda seu material que ela vai te mandar pro teste pra malhação. Eu falei, cara, teste pra malhação? Poxa, Meu Deus, é isso? Cara, agora vou fazer esse teste. Mandei. Descansei. Aí o e-mail voltou e eu não vi. Perdi o teste. E aí eu descobri no dia que chegou essa mensagem lá do Lucas pra mandar material e tal. E eu tava tão chateado que eu falei assim, quer saber? Vou mandar. Não vai dar em nada mesmo. Mandei. O que aconteceu? O Lucas, quando viu o meu currículo, ele me contou que ele falou, cara, ele já fez High School Musical. Ele já fez Rei do Show. Então é ele. E me chamou. E realmente convidou. essa pegada que tá tendo agora é assim, musical. E eu não fiz teste pra entrar lá. Não fez Não teste? fez teste. Ele me chamou, já cheguei assinando Direto do carteira, Tá já vendo? fui entrando. E eu era exatamente, porque já existiam, né, as animações prontas dos bonecos, dos desenhos, né, as animações. E eu era exatamente igual à animação. Caramba! Por incrível que pareça, Ele até conta o isso. lado do cabelo em que eu uso, em que eu jogo meu cabelo, é o da mesmo da animação. animação. Meu Eu falei, Deus, cara, era meu, era né? eu. É. Era seu. Tava Era escrito meu. lá, ó. Gui Sempre que ele Carvalho. conta essa história, a gente se arrepia. Aí eu entrei. Eu também tô, acho que eu tô Aí eu rindo. entrei, fui. E daí de lá pra cá. E eu entrei. Theo, te amo, tá? Não me mata por isso. Mas eu entrei, a nossa produtora executiva lá, ela viu uma foto minha. E ela falou assim: eu tinha ido fazer um cadastro na Globo. Ó, eu fui fazer um cadastro numa grande emissora do Rio de Janeiro. Eu tirei uma foto. Aí ela viu. Ela falou assim: esse ator, olha de onde ele é. Ele é metido, não contrata, lutou com o Lucas, não contrata ele, não contrata, você não pode contratar, não vai dar certo. Esse cara, eu tinha uma empresária na época, ele tem empresária, cara, vai trazer dor de cabeça, não sei o quê. Ela não queria que me contratasse. E aí, Sério? ele falou, não, é ele que eu quero. Bateu o pé. E falou, é ele que eu quero. E ela me contratou. E hoje, ela é o amor da minha vida, ela me ama e eu a amo também. Cara, ela. Hoje a gente se dá super bem. Eu falei assim, cara, tu quase me tirou daqui, né? Ela, nem me fala e tal. Mas Ia essa perder foi a uma história. amiga. Fica aquela coisa pra gente Perdeu um conhecer a pessoa amigo. primeiro, né? De julgar. A gente às vezes não conhece a pessoa, não gosta daquela pessoa. Deus me livre. Aí você conhece a pessoa, nossa. Não, mas é porque essa minha amiga, então, ela é uma pessoa muito, muito extraordinária dentro do audiovisual. Muito. É uma mulher que já trabalhou em projetos maravilhosos, ela é uma excelente profissional. E, então, eu acho que ela está acostumada a lidar com atores estrelinhas, atores. Sim. E eu acho que ela acabou tendo essa visão de mim ali, até mesmo pelo que o meu perfil assim passava. E aí, mas acabou que foi um julgamento errado, ela mesma me fala isso. Ainda bem, né? Reconheceu, né? Mas o importante também é reconhecer, né? E como é que é essa preparação, assim, pra esse personagem que você tá fazendo? Olha, Né? essa preparação é que a gente lá no canal, a gente tem praticamente 3 personagens. Eu principalmente. Existem pessoas que têm mais. Mas assim, eu tenho o Daniel, que é um personagem que faz parte do universo da escolinha. Eu tenho o Aventureiro, que é o Léo. E eu tenho um príncipe chamado Príncipe Divo. E esses 3 Qual o personagens... nome do príncipe? Príncipe Divo. Você é muito divo. Tá no lugar certo. Sim, Tá no né? lugar certo. Encontro de divos. E aí eu tenho esses 3. São personagens muito parecidos entre eles por conta de várias questões. E eu não vario muito com outros personagens. Esses são meus personagens fixos. E a preparação foi bem tranquila. De início, assim. Mas eu trago muito de mim para esses personagens. E acaba que a gente trabalha muito em conjunto. Então o roteiro conversa muito. Muita coisa que eu falo entra. Muita coisa que eles trazem vem também. E a gente vai costurando muito tudo. Então acaba ficando muito orgânico e muito. Tem muito de mim no personagem. Além disso, era seu, né? Era você, né? Pô, E eu não falo só por mim, né? Todos do elenco coloca muito isso nos personagens.
Eu vou puxar, como a Michelle fala, eu tenho uma curiosidade. Claro que eu vou falar isso. Assim, do dia a dia lá, quando você tá lá no Lucas Neto, porque às vezes a gente já vê tudo pronto. Como é lá, quando você chega, como é que é a preparação? Faz aquecimento, aí começa já a gravar, tem um tempo que vocês ficam ali Então, eu já ocioso. trabalho há muito tempo lá, né? Então a gente já tem uma rotina, já estamos acostumados com todo o enredo, né? Como que a gente grava, a gente tem o nosso estilo de gravação, então a gente já está muito acostumado. Como a gente faz os personagens há muito tempo, a gente já não precisa tanto dessa preparação, porque a gente já está muito habituado. O personagem já está muito vivo na gente. Já tá ali. Mas, tem o clima, sim, já. mas temos preparação, Aí temos chega, preparação. grava, almoça, passa o dia todo lá. A gente chega, a gente vem de casa, a gente já vem almoçado, e a gente chega e já recebe os roteiros e já começa a gravar. Os roteiros chegam geralmente na hora, no dia. Às vezes Não é assim, sabia né? jogar. Não, a gente recebe no dia. Que legal. Mas assim, posso te falar, É muito craque esse menino. a gente já estamos habituados. Por exemplo, essa gravação pro cinema, eu não decorei o roteiro. Eu tô aqui, de repente, com Assim. texto de Shakespeare. Você quer falar ele agora? Deixa eu dar uma lida e já... Não, ainda não sou o Antônio Fagundes, não. Assim, falar assim, que eu não decorei o texto, pode soar como se eu fosse um ator merda. Não sou um ator merda, não. Eu só, o que eu digo de não decorar o texto é de ter essa facilidade de ler na hora e não decorar. Eu estudo meu texto, muito. A gente tem uma preparação pro filme, a gente trabalha muito durante as semanas com coreografia, com canto e com o texto em específico, que a gente estuda pra caramba. Só que decorar, de fato, assim, a gente tem uma leve noção de todo o texto, de todo o enredo, mas chegar com ele 100% decorado é uma coisa que eu não vejo a necessidade. Fica até mais mecânico. Fica muito mecânico. Até por sim. conta do que pede ali, na Exato. circunstância do filme, Sim. né? E a gente trabalha muito o improviso. Uhum. Então, eu tô falando de mim, tá, gente? Eu estou falando de mim. A gente trabalha muito com improviso e a gente muda muito o texto também na hora. Eu sou um ator que eu decoro muito o texto fica mais orgânico em mim, pra audiovisual, obviamente, pro teatro não uso esse método. E assim, eu uso esse método no canal porque eu sou um ator que já atua há Porque muito tem tempo. essa permissão também. Aham. Tem a permissão do roteirista, Sim, tem do sim, diretor, a gente e tem essa assim liberdade vai, pra tem essa trabalhar. liberdade. E passando o texto, eu já tenho a cena na minha cabeça. Lá na hora, eu dou mais uma lida e a gente bate muito a cena. E isso é uma coisa que eu não deixo de fazer porque é uma coisa que me ajuda a decorar e a criar. Sim, sim. E a gente bate, ensaia muito e com isso a gente faz a cena perfeitamente. Não atraso o set, não enrolo, não preciso estar chamando alguém para me mostrar o texto, não preciso que estejam me lembrando. Esqueci, todo mundo esquece. Mas esse é o método que eu uso porque eu fiz uma novela na Record, não tinha foi fala, assim. não tinha fala na participação que eu fiz. Mas assim, não foi assim. Eu li, eu tava num capítulo, me lembro, mas eu li uma semana antes de novela e uma semana depois, para eu entender o contexto. Só que no canal a gente já tá muito inserido dentro de todos os universos, dentro de todos os personagens. Então, qualquer coisa que você me perguntar sobre o meu personagem, eu vou saber. Tá quanto tempo? Há 3 anos. Ah, Tanto que hoje a gente gente opina até no figurino. Porque a gente conhece mais do que a produção que chega. A gente trabalha todos os dias. A gente faz um exercício de todos os dias interpretar o mesmo personagem. Os mesmos personagens. Então isso é muito bom pro ator. Isso dá uma possibilidade muito vasta pra gente de trabalhar. E por isso, ressalto assim, por isso uso este método. Não quer dizer que eu sou um ator assim. Guilherme Carvalho Abreu. É isso. Você tem algum medo, Guilherme? Medo? É. Gente, cara, assim, pensando em medo, eu tenho muito medo de talvez não ser feliz, de não vivenciar tudo que eu quero, de não viver da minha carreira, de não poder dar uma boa vida para os meus pais, para minha mãe, porque eu sinto que eles merecem. Hoje você isso. dá isso, você ajuda. Ajudo com o que eu posso, assim, né? Eu não ganho milhões, eu ganho um salário. Poxa, ganho um bom ainda, salário. emprestado ainda. agora. Poxa, ainda não ganhei milhões, mas assim, eu tento ajudar em tudo que eu posso. Não posso muito, mas posso pouco, isso já é alguma coisa. E tenho medo também. A morte me assusta, não tenho tanto medo, mas ela me assusta. Mas é isso. De resto, assim, não tenho tanto. Tenho medo de assalto, né, gente? Morro de medo de assalto. Meu Deus do céu. Então, Já fui assaltado 5 vezes, então morro de medo de assalto. Não é muito sortudo, né? Não. gente, mas foi o quê? Foi Ônibus, tudo ônibus, gente. Gente, posso contar Gente, a história? é por isso que ele vai Por isso que o sonho dele é o carro. Já tenho, então me livrei, né?
Já fui assaltado 5 vezes fora do Rio de Janeiro, nenhuma das vezes me levaram nada. Inclusive, uma vez eu tava dormindo. Mas foi assalto? Eu falo Não levaram assalto, nada? não me levaram nada, mas das pessoas ao redor, fizeram a limpa. Eu dormi, quando eu acordei, o ônibus estava enfurecido. Enfim. E teve um assalto, eu era adolescente. Aí eu tava voltando do meu curso de inglês. Eu tinha. Adolescente tem uma péssima mania de sentar no fundão do ônibus, né? Nunca sente no fundão do ônibus. Adulto Sentei. também. É, né? Não faça isso, tá? Sentei no fundão do ônibus. E aí entrou um cracudinho. Gente, nem sei se esse termo é certo, mas, gente, Corta. aprendi esse. Um possível menor infrator abandonado que reside na rua. Nem menor, já era de maior. Então, Mas maior. assim, não residia na rua, não, porque eu depois fiquei sabendo onde ele era. Mas assim, era uma pessoa, tava muito Possivelmente doidona, viciada. viciada e tal. Entrou no ônibus, sentou lá atrás do meu lado. E eu já fiquei meio escaldado. Eu tava nas últimas poltronas, da minha frente não tinha nada. E sabe aqueles bancos altos? Todo mundo briga pra sentar? Aham. Tinha gente ali só. Aí esse cara, ele colocou a mão assim dentro da blusa Ai, meu Deus. e fez assim, senta aqui, senta aqui. Aí me fez sentar do lado dele, revistou a minha mochila toda, e eu escondi o meu celular bem aqui, bem dentro das calças, né, que eu tava com um iPhone novo, tinha acabado de comprar. E aí, Andando de o ônibus com iPhone iPhone, gente. aí ele me dá dinheiro, eu dei, tinha 10 reais, né, meu irmão? Toma, 10 reais. Eu falei, cara, eu tava estudando, olha minha roupa. Ele me perguntou onde eu morava, eu menti, né, porque eu morava num lugar perigoso, e fiquei com medo disso, né. E aí, tá, ele me fez um terror psicológico tão grande, a porta do ônibus não abria. Não abria, Ai, de meu jeito nenhum, Deus. pra eu sair correndo. E ele me dá seu celular, me dá seu celular, me dá seu celular, me dá seu celular. Aí, eu quase dando meu celular pra ele, ele virou e falou assim, eu vi você mexendo no ponto. Olha Eu isso. tava mexendo no ponto. Mas aí eu pensei muito rápido. Aí que tá o ator. Ah. O pensamento rápido do ator. Assim. Eu falei, cara, o ponto que eu tava, eu vi o ônibus de longe. Então como que ele me viu? Porque quando eu vi o ônibus de longe, vindo lá embaixo, eu guardei o celular no bolso. Se ele falasse que tava no bolso, ele falasse, tava no bolso, eu falava, então é isso. Então é isso. Aí eu saquei que era um assalto de jogando verde, entendeu? É. Aí tá ele, mas ele ficou ainda ali, eu fiquei com medo dele me bater, ele tava com a mão dentro das calças e tal. Aí quando chegou no meu ponto, eu falei assim, cara, eu preciso descer aqui. Aí sabe o que ele fez? Falou, tá bom, vai lá, devolveu meus 10 reais, me deu um abraço e me pediu desculpas e me mandou descer. Eu vi tanta raiva daquele cara. Mas enfim, passou essa história assim, dessa mais hilária. Ele foi tão carinhoso com você. Me pediu desculpa por Não fazer, levou teu ele telefone. fazer uma pressão psicológica. Gente, Me traumatizou. Te devolveu 10 reais, meu irmão. eu achei que ele tava paquerando ele. Eu também Agora tô ele queria um número de telefone. Eu tava entendendo tudo errado, né? Maravilhoso. Você falou um pouquinho do Paulo Gustavo, o que me remete diretamente à perda dele, o momento que a gente acabou de passar, ainda está Sim. passando sobre isso, que foi a pandemia. Como é que foi isso para você aqui no Rio, sua família longe, dentro da profissão de ator, por questão de isolamento? Como é que foi para você passar por esse período que foi tão complicado? Olha, eu tive muita sorte durante a pandemia. Eu peguei Covid uma vez. Ficou tudo bem. Tive muitos sintomas muito fortes, né? Mas fiquei bem. Perdi alguns amigos, infelizmente. Infelizmente, quem não, né? Acho que poucas pessoas tiveram o privilégio de não perder alguém nessa pandemia. Mas eu tive muita sorte de ter um emprego bom e um patrão muito bom. Obrigado, Lucas Neto. Ele pagou os nossos salários durante o tempo que a gente ficou em casa. Isso foi algo importante. Foi algo crucial para as nossas vidas, enquanto muitas empresas estavam demitindo em massa, ele foi uma pessoa que cumpriu e arcando com os nossos salários. Isso foi, assim, imprescindível para mim e muito importante, né? Porque precisava pagar as contas, mas fiquei longe da minha família há bastante tempo. Durante a pandemia, eu consegui um carro que eles vieram me buscar. A galera lá da minha família de Cabo Frio veio me buscar aqui e me levou para lá. Aí eu passei uns dias lá, mas trabalhei de casa. Mas foi um período bom pra mim também, porque eu comecei a entrar de cabeça nas redes sociais. Não, era E isso a que eu me ia dedicar perguntar. Porque, mais às redes sociais. porque todo mundo, né, encontrou essa fonte, né? Até foi uma forma de unir As pessoas, né? sim. E como essa tecnologia, né,
como você está convivendo com Lidando. isso, lidando com a internet, no seu caso, porque você já trabalha com o público de internet, que é o YouTube. Sim. Mas e as outras redes sociais? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Ó, entrar nesse universo do digital influencer, Aham. do blogueiro. Você entrou de cabeça, se jogou? Olha, eu sou uma pessoa que eu costumo me jogar de cabeça assim. É uma coisa nova, é assim, eu sempre quis ser ator, minha vida inteira. Agora, blogueiro e influencer são coisas que eu encontrei no meio do caminho, mas que eu levo assim com força e garra. Tem dias que eu tô meio de ovo virado, que eu não quero ser blogueiro hoje. Não sou. Mas aí você pensa no seu patrão e você fala, é agora. É agora. Produzir conteúdo pra internet é uma coisa que eu amo fazer. Amo fazer. Agora, Só demanda essa coisa tempo, né? demanda muito tempo. Mas essa coisa do dia a dia, de estar ali. Tá, de mostrar a sua privacidade. Isso é uma coisa que às vezes eu fico assim. Desconfortável. Tem dias que eu quero, tem dias que eu não quero. Mas eu lido muito bem. Assim, estou aprendendo cada vez mais sobre redes sociais e tudo mais. Porque É um momento. eu gosto, eu um não momento. desgosto. E assim, fica tudo confluente, né? Com a tua profissão de Sim. ator, né? Tudo. E eu enxergo possibilidades agora, né? Sim. Eu trabalho pro YouTube, então eu enxergo possibilidades na internet. É isso. Então, eu acho que é muito difícil a gente falar pra alguém que não enxerga possibilidades pra ele fazer aquilo ou isso. Eu enxergo as possibilidades, então eu corro atrás de tentar dar um... Em breve, cursos Gui Carvalho na internet de teatro. Será? Com certeza. Teve quem te Não inspirou a duvido. isso, Gui? Você, assim... Porque você deve estar inspirando algumas pessoas nesse momento, mas você sim, tem um tomara. ídolo, assim... Um ídolo que que você me se inspire. inspirou pra você poder hoje fazer o que você faz. Você falou que gosta muito da Desci, do Paulo Gustavo, Aham. mas quais são os seus ídolos? Tipo, eu não tenho nomes na minha cabeça, assim. Não tenho mesmo. Nomes assim que eu vá te falar. Eu tenho pessoas, assim, que eu acho que todo mundo que passa pela minha vida, eu me inspiro muito. Na gente, nas nossas amizades, no nosso trabalho, em você, nos nossos amigos, em personalidades muito famosas, a Meryl Streep, Tony Ramos, a gente tem aí Antônio Fagundes, a gente tem... Fernandona, né? Fernanda, nossa senhora, já ia esquecendo da Fernanda Montenegro, pelo amor de Deus, óbvio Eu que fui no Fernanda... teatro, eu ficava assim, ó, sozinha. Eu não Sim, sabia fazer sim. nada, eu só ficava parada Tem olhando esses aquela gran- luz. Esses grandes nomes, os grandes autores, sabe, os grandes diretores e artistas também do pop, sabe? Cara, a Anitta é uma pessoa que me inspira. Também acho. A Ludmilla é uma pessoa que me O povo inspira. tem que parar com esse preconceito, né? São Exato, pessoas principalmente. novas. Eu exalto demais essas duas mulheres, porque principalmente são pessoas que vieram do mesmo lugar que eu. E quando eu olho pra elas, eu vejo, eu falo, cara, se elas Você se conseguiram, reconhece. também posso conseguir. Tirando, obviamente, outros fatores, mas, cara, são pessoas que vieram de comunidades, pessoas pobres, que surgiram ali, que fazem um trabalho incrível, sim. Tá? Incrível a peça. Dane-se se você acha que não, mas é incrível sim. Com Faça o certeza, melhor, então. emprego, Mulheres muitos empregos Sim, para as duas mulheres. pessoas. É um movimento da economia bizarra. A quantidade de Sim, famílias que estão sustentando sim. Não é, da gente. Anitta, Ludmilla, entre outras. E as pessoas. Entre outras muita outras. gente Agora não sim, dá valor. é uma estrutura. Aí pensa que é só rebolar a bunda, mas não é rebolar só a bunda, não, minha filha. É muita coisa. Nossa, ali, muita uma coisa envolvida. estrutura Teve muito um grande. participante do BBB que ele falou que ele estava em um país aí da Europa e ele falou que estava dentro do carro, carro de aplicativo, e estava tocando a Anitta e o cara ali curtindo, ali lindamente. Então, assim, o produto que é Eu ia nosso, falar isso agora. sabe? A gente passa a curtir coisas de fora. Sim, Anitta, Ludmilla, um beijo. Vocês são incríveis e maravilhosas. Sim. Exato. Poderosérrimas. Lacradora. Lacradoras. Mas é isso. E como está a sua etapa da sua vida agora, Gui? O momento agora que você está passando, conta pra gente, assim. Gente, eu fiz assim, eu fiz uma promessa pra mim, né, de não reclamar, porque eu acho que a gente não tem que reclamar, né? Eu, pelo menos. Mas obviamente que a gente reclama. Aberto. Mas minha vida está boa, não tenho o que reclamar. Pô, houve um tempo da minha vida que eu ganhava um salário mínimo, e assim, tô falando isso, eu ganhava um salário mínimo. Milhões de pessoas ganham um salário mínimo. E eu sei o quão difícil é você se sustentar com um salário mínimo. Mesmo eu sendo sozinho. E imagina quem depende, uma família inteira que depende de um salário mínimo. Então, minha vida está muito boa, não só por uma questão financeira, mas por uma questão de realização profissional, artística e tudo mais, sabe? Eu vivo, sim, coisas que eu sempre sonhei.
Então, a minha vida está muito boa. Tem problema, tem defeito, tem coisa pra melhorar, tem coisa que tá muito ruim, mas num recorte geral, tá bem. Tem dívida? Se eu abrir aqui, Tem, não. tenho muitas, Tem 0800 muitas dívidas. Meu carro quebrou, 011. 3 mil reais que eu tive que pagar. assim, é desse jeito, E cartão de crédito, e uma roupa A vida que de adulto não é fácil, não é pra qualquer um, não. né? A gente vai levando. E você pensa nessa coisa da vida, da maneira como se propõe, né? Pra sentar. Tem alguma ideologia que você segue? Tipo assim, isso aqui é minha frase ideológica da vida. É meu mantra. Tem. Cara, assim, não tem uma frase pronta, assim, sabe, que eu consiga dizer. Mas a minha ideologia é a ideologia do amor. Nossa. Independente de qualquer coisa. Não sei fazer assim, né? Não faço assim, não, mas eu faço assim. Porque eu acho que assim, o amor é a base de todas as religiões. O amor é a base da amizade, do relacionamento, da família. E eu acho que quando a gente leva o amor no seu... Cara, não precisa nem ser tão profundo. É só você levar o amor no seu significado do Google. Pega ali, você vai saber. E levar isso em consideração. Não vai distorcer as coisas para de acordo com a sua interpretação, não. Leva a sério aquilo ali. Cara, muitas coisas vão melhorar. Então eu acho que... Eu acredito muito nisso. Tipo, minha ideologia é essa. Independente de tudo. Maravilhoso. Vocês querem mais uma aguinha, gente? Não, Olha, obrigado. Vamos chamar o nosso Vitor pra... Poxa, hoje eu tô com saudade, Vitor. Vem, Vitinho, vem, Vitinho. Vem, Vitinho, vem, Vitinho. Vem, Vitinho, vem, Vitinho. Água. Eu tô com sede. Vem. Água, eu tô com sede. Vem. Água, eu tô com sede. Eu quero Vitor. Traz água pra matar, minha sede. Gui Carvalho tem alguma mania, Gui? Assim, alguma coisa que você queira contar pra gente? Alguma mania? É. Mania, eu contei alguma mania pra você já? Não. Não contei nenhuma? Já contou, mas eu quero que você conte pra quem tá assistindo a gente agora e pra quem está ouvindo. Eu esqueci, gente. Eu esqueço das coisas. Eu esquecido. Uma mania... Vou pensar. Uma mania... Ah, tá. Ó, eu não sei se eu já contei isso pra vocês, mas eu tenho mania de limpeza. Eu gosto de limpar a casa. Então, eu limpo, por exemplo... Tem uma louça lá me esperando daqui a pouco. Tu não tem noção, não. Uma louça bem bonita. E na minha também. Eu sou uma pessoa que eu limpo, por exemplo, eu varro a casa umas 3 vezes. Porque eu vou varrendo descalço. Se eu vejo que tem uma poeirinha, eu volto varrendo. de novo. Essa é uma das minhas manias. Ah, gente, não lembro de mania mais, não. Fala aí, Cris, uma mania que eu te contei. Fala, Segredo. Cris. Fala, Cris. Íntimo, fala, Cris. Sobre limpeza, sim. Você tem essa Falei mania sobre mesmo limpeza? de... Mas não lembro dessa parte da vassoura, não. De você varrer várias vezes, Olha, não. tem uma aqui também que eu vivo isso, cara. O quê? Você respondeu aqui, cara. Eu faço isso, ficar ouvindo a música. Sim. Tu fica com aquela música, eu já acordo com ela na cabeça. Sim, eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou uma pessoa que eu escuto as músicas 1 milhão de vezes, em looping o tempo inteiro. E eu sou um pouco estranho. Porque não é só música. Às vezes tem uma propaganda que eu gosto da música, da propaganda. Aí eu fico ouvindo a propaganda, acredita? A propaganda. Essa é uma das manias em que eu mais levo a sério. Que sempre acontece, entendeu? Eu estou sempre ali. Eu acho que eu assim, ouvindo a música direto. Eu já acordo com música na minha cabeça, é incrível. Eu acordo, aí vem a música assim, aí vou ter que escutar essa música hoje, porque ela tá na minha cabeça por algum motivo. Eu não tenho muitas manias, não, confesso, tá? Tem. Só marco texto ó, tá vendo como eu estudo? Vai lembrando. Texto eu só marco com caneta amarela. Essa aqui, assim? Só marco com caneta amarela. Não, se marcarem com outro, não me dá um branco, não consigo ler. Eu também acho isso também. Eu não consigo. Aquela verde quase apaga a palavra que tá embaixo, né? A amarela não, acende ali. Eu só marco com amarela. Não, mas tem gente que marca de rosa. Não, faz azul, um florzinho, faz a rosinha assim. Não, essa daqui é original. Só marco com amarela. É uma mania forte minha também. Acho que só. Tem uma mania boa também. Adoro tomar banho. Tomo muito banho. Então concordo com você. Eu tenho também um problema. Gente, Aquariano, né, gente? É a água, né? Gente, mas assim, tudo que eu vou fazer. Banho. Tô fazendo comida, tem que lavar. Vou passar pano. Lava as mãos. Aí lava as mãos. Em contato com a água, assim, eu gosto muito. Eu também.
sou criado na praia, né? Então. Você tem alguma coisa com santo, de repente? Alguma coisa pra me dizer? Santo? Não sei. Não sei. Se eu tenho, eu não sei, viu? Aí quando tu fala que gosta d'água, a pessoa fala assim, peraí, deixa eu te falar aqui teu santo de cabeça. Já tem uma Olha, mensagem. eu não sei. Eu não sei, mas eu gosto da água, eu gosto do mar, adoro, sabia? Não sei se eu tenho, eu não sei. Se alguém souber, me fala, viu? A gente não é da Curimba. Hã? Eu não tô sabendo tudo da Curimba. Mas é bem maneiro, viu? Eu já investiguei. Já falaram da sua filha de Anção, não sei porquê, deve ser a cara dela. Mas 5 pessoas já falaram ali. Mas não, mas devo ser. Pô, Aí, tô a aceitando. santa aqui, ó. não é? Já teve uma que gritou. Eu tava lá no centro com um amigo, aí, não sei se era mãe de Santo Orixá, eu sentado esperando pra falar com ela, que ela tinha mandado pra ir lá falar com ela. Aí eu falei, vou esperar ela vir aqui pra conversar. Meu amigo tá afrontosa, eu falei, mas ela me chamou. Aí eu fiquei lá aguardando. Do nada, tu é de Anção, não é? Meu espírito saiu de dentro de mim. Eu não sei nem o que eu respondi. Não tem nem noção. Hoje em dia já aceitei que eu sou de Anção. Se sou mesmo, já peço licença. Eu tenho uma curiosidade de homenagem a Cris. A Ai, gente tá num momento aqui onde vai fazer tipo um bate-bola. A gente vai falar uma palavra, você diz pra gente o que vier na sua cabeça. Aham. Guerra. Guerra. Ucrânia. religião. Religião. Jesus. Amor. Ih, várias coisas. Sonho. Sonho. Teatro, me veio teatro na cabeça. Então eu acho que. Atuar. Atuar, Aí, ó, tudo liga. sucesso. E, por último, para finalizar, a palavra lacrou para você. O que te A remete? palavra lacrou pra mim. O que é lacrou? Prepara. O que se sente Prepara. lacrou? Quem lacra, quem não lacra. Deixa eu pensar. Pra mim, lacrar, eu acho que é quando você... Minha mãe falava isso pra mim. Seja sempre educado, porque o mal educado vai ter vergonha de ser mal educado. Uau. Lacrou. Lacrou. Maravilhoso. Lacrou demais, Guia. Gui, vou aproveitar essa sua frase aí, vou agradecer. Que prazer ter você aqui, meu amigo. Posso que falar isso isso. com a boca cheia, porque você é um cara maravilhoso. Na hora que eu lhe fiz o convite, você falou assim, eu quero estar lá, eu tenho visto o projeto pela internet e sucesso. Você falou aquele sucesso com muita vontade, com muita verdade, foi o que eu falei pra você. Sim. Então, cara, muito obrigada por Obrigado, estar aqui sim. com a gente, com essas mulheres lindas aqui ao meu Lindas. lado, com essas pessoas aqui que te receberam, estavam te aguardando essa sua vinda aqui. Muito obrigada mesmo. Eu quero falar, posso falar? À vontade. Ó, eu quero muito agradecer. Eu amei conhecer todas vocês. Vocês são pessoas maravilhosas. Eu fui muito bem recebido. Muito obrigado. Mais uma vez, eu reforço isso. Fui muito, muito, muito bem recebido. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu amei conhecer vocês. Eu quero, amiga, tipo assim, é muito bom a gente ver os amigos da gente concretizando. Isso é uma coisa que meu pai me ensinou. De você ficar feliz pelo sucesso do outro. E a gente estudou junto, 4 anos juntos, perrengues juntos, a gente foi do mesmo grupo. Toda a faculdade, a gente era do mesmo grupo. Então é muito bom, é um prazer poder estar aqui num podcast em que você faz parte, que você tá. Então é incrível, eu jamais poderia recusar. Hoje eu tive uma gravação de uma música, hoje eu disse, não tem como, eu tenho um compromisso inadiável, não existe a possibilidade de marcar. Não vou gravar a música é pro filme, vou gravar amanhã de manhã. E eu falei, cara, não posso faltar, porque é um projeto seu, eu tinha que estar aqui, porque é muito bom, eu fico muito feliz, é um sucesso sim, com muita vontade, e que exploda cada vez mais, e que impulsione cada vez mais. E eu sei que eu tenho alguns poucos seguidores aí, e se a gente puder engajar cada vez mais o projeto dessas meninas lindas, que a gente engaje muito, 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 muito. Vou me esforçar pra explodir cada vez mais. É o que eu desejo pra você, minha amiga, e pra vocês, amigas. Ai, obrigada. Agora somos suas amigas também. Sim! Obrigada por sua generosidade, tá, por seu carisma. Isso daqui, ó, sua alegria, né? É o Obrigado. que você falou. Hoje, uma amiga minha, eu ouvi uma frase dela que eu também achei muito bacana. Luciana, tá muito gostoso ver você sorrindo. Mas não é sorrindo só aqui na boca, não. É sorrindo nos olhos. E essa sua amizade pela Cris foi muito bacana você ter vindo aqui. A gente tá aqui
Já estamos amigos, já somos amigos. Né? Partiu Cabo Vamos para Cabo Frio. Muito Sim. obrigada. Muito obrigada E mesmo. eu acho que eu esperava que eu viria para uma entrevista, né? E não vim para uma entrevista. Eu vim para um bate-papo Ai, que entre gostoso. amigos, sabe? Tem coxinha, tem isso. bolinho, leque. Papito, Vai ter muito agora, mais. Porque já forrar os toques sobre fome. A gente quer agora agradecer a audiência, o ouvido, os olhos, o coração dos nossos lacradores e lacradoras que estão aí agora ouvindo a gente. Lembrando, por favor, sigam o nosso canal, curtam, siga a gente, segue lá no nosso Instagram, @lacropodcast. Segue também, que maravilhoso, nosso Gui Carvalho. Curte e comenta todos os vídeos. Se quiser mandar indicação de lacradores e lacradores que vocês conhecem aí, que a gente possa dizer pra Por cá, favor. pode indicar à vontade. A gente precisa de vocês para que a gente consiga alçar voos ainda maiores e trazer à luz pessoas assim como o Gui, seres humanos maravilhosos, com trabalhos incríveis e que só dão orgulho pra gente. Obrigada. Isso, Obrigado obrigada. vocês. Agradeço Obrigado a técnica vocês. também. É. Todos que estão aqui Verdade, fazendo isso acontecer obrigado. aqui. Carol Bacelo, nossa maquiadora. Meus patrocinadores também vai ser. É isso agora. mesmo que eu ia falar. Eliane Tilha aí, nossa empresária maravilhosa. Exatamente, a gente tem que agradecer muito esse povo, que aqui é como se fosse uma família mesmo. A gente criou um laço aqui, né, de um sonho que não é mais só. Começou Que é conosco, compartilhado, com né? nós três, mas ele é compartilhado por toda essa galera aqui. Então, agradecer essa equipe maravilhosa que está junto com a gente. Agradecer a nossa empresária linda, Eliane. Tá? Agradecer também a TV Oeste por ceder esse espaço, bem como todas as pessoas que também são os nossos apoiadores, que acreditam muito nesse trabalho também. Eles também estão envolvidos no nosso sonho, né? Na nossa realização. Vou agradecer então ao estúdio Carol Barcelos, Andréia Ramos, Estética Personalizada, Papito Gourmet, Desce Gelo, o Denner Fotógrafo, Petisquim Carioca, Ângela Rodrigues, nossa manicure, Angels, Salão Angels e, mais uma vez, a TV Oeste. Obrigada a todos vocês que lacram muito. Obrigada por essa experiência de vida. Obrigada, gata. Obrigada. Por terem me convidado para isso. Obrigada. Estamos com um fotógrafo também novo aqui, né? Fazendo hoje aí. Exatamente. Agradecer a sua participação. Qual? O Léo, muito obrigada, tá? Léo. Sensacional. Sensacional. Gente, a salva de palmas para todos vocês aqui. Fui Carvalho, um beijo. Obrigada, gente. Eu quero fazer posso fazer meu jabá aqui? Pode, né? Gente, ó, acampamento de férias 4, já nas melhores plataformas digitais. A gente já tá rodando o filme, já ele sai pra vocês, É tá? isso aí, gente. Aí, Dudu, vou levar no cinema pra ver. Beijo, galera. Ó, esse não vai pro cinema, não. Esqueci de falar, esse não vai pro cinema. Vai pra onde? Vai pras plataformas digitais, depois vai pros streamings. É isso aí. Dudu, vamos fazer uma pipoca pra ver junto, hein? Isso! Maravilhoso. Isso foi um estouro. Obrigada. Obrigada, gente.